Nós vamos falar sobre a aquisição da linguagem das plosivas e nasais. Bom, o meu assunto vai ser o modo de articulação que acontece da plosiva oclusiva. Bom, a plosiva ela é produzida primeiramente como plosiva, como uma obstrução total e momentânea do ar nas cavidades supraglóticas, realizadas pelos articuladores ativo e passivo, daí chamada de oclusiva. Quanto à explosão acústica gerada na liberação da oclusão é percebida, esse segmento pode também ser chamado de plosiva. O véu do palato encontra-se levantado, sendo que o fluxo de ar acaba sendo encaminhado apenas para a cavidade oral. Por isso, normalmente nas palavras que nós temos em paga, nós temos essa oclusão parcial da cavidade nasal, ou seja, o ar não sai pelo nariz, e ele vem todo sendo, essa explosão ocorre pela boca, então é por isso que ela é determinada oral. E ela é plosiva porque ele dá uma explosão e você forma bilabial. No caso, nós temos paga, movimenta bem os lábios e o ápice da língua vem para frente. O véu permanece levantado. Em data, nós também temos a mesma coisa. Oteiodê são pronunciados com uma obstrução total na região que vai dos dentes aos alvéolos. Em acaba, a realização do som do K, no caso, que é o K, há uma obstrução total localizada no véu do palato. Ou seja, essa obstrução, o véu do palato se encontra mais superior e ele acaba empurrando todo o ar pelo trato oral. O modo de articulação das nasais. Aí nós temos uma modificação entre as plosivas e as nasais. As plosivas, o ar vai sair totalmente, ou quase totalmente, pela boca. Mas nas nasais não. Nas nasais vai ser o contrário. Vai ter uma obstrução parcial ou total do momentâneo do fluxo de ar nas cavidades orais. Ou seja, ele vai trancar a parte da respiração pela boca e vai empurrar o ar mais para a cavidade nasal, formando esse som do M, N, N. Então, aí nós temos alguns exemplos de nasais. Em mano, o som do M, o M, apresenta uma obstrução no trato oral, que ocorre nos lábios. Já em N, o N, a obstrução ocorre nos alvéolos. Na palavra banho, a consoante nasal N realiza a obstrução oral no palato duro, ou seja, é mais centralizada a parte da obstrução. Mais um, por favor. Nós temos também um link que permite analisar melhor a produção das plosivas e nasais. Por favor, clica no PAN. Como nós podemos perceber nessa cena, na parte da imagem do aparelho fonador, nós vemos que o véu do palato, ele tranca totalmente a cavidade nasal, por isso ela é plosiva. Por favor, mais uma vez. Olha, ele tranca totalmente e ainda por cima ele fecha bem o lábio na frente, para formar o PAN. Por favor, vamos dar um exemplo de vozeadas, o BAN. Também tem a obstrução total com o véu do palato na cavidade nasal. Mas o que ocorre de diferente nessa daqui é que no PAN nós temos não temos a vibração das pregas vocálicas. E no BAN nós temos a vibração. Elas ficam localizadas nesta região e elas acabam vibrando. Com essa vibração nós classificamos ela entre vozeadas e não vozeadas. Aí nós temos as nasais. Por favor, clica no M. Mais uma vez. No M, nós não temos uma obstrução. Nós temos apenas o levantamento um pouquinho do ápice da língua, certo? Então, a língua levanta um pouquinho e o lábio é o que faz o movimento. E ao mesmo tempo nós temos as pregas vocálicas, elas vibram também, então ela é vozeada. Por favor, o Nhan. O Nhan, o outro é do aqui o Nhan, ele sobe a parte da língua, ela quase que encosta no palato duro,
e também há uma vibração das pregas vocálicas na hora de ocorrer. Bom, eu acho que a minha parte seria isso e agora eu passo para a Eliane continuar a nossa apresentação. Nós trouxemos então este quadro das plosivas e nasais, onde vocês podem observar a classificação delas. Então, o P e o B são bilabiais, sendo o P surdo e o B sonoro. O T e o D são dental alveolar, sendo o T surdo e o D sonoro. E o K e o G são velar, sendo o K surdo e o G sonoro. E as nasais, elas são todas sonoras, sendo que o M é bilabial, o N é alveolar e o NH é palatal. Apropriação das plosivas e nasais. Então, segundo Lamprecht, a aquisição das plosivas e nasais, elas acontecem antes dos 2 anos de idade, considerando então a aquisição de uma criança com o seu desenvolvimento fonológico normal. As plosivas, o P, o B, o T, o D, o K, o G, e as nasais, o M e o N, elas são assinadas por volta de um ano e meio a 1 ano e 8 meses. Todavia, o G, ele é assimilado um pouco mais tarde. Então, para pronunciar uma palavra como, por exemplo, goiaba, a criança ainda não consegue pronunciar o G, vai pronunciar mais tarde, mas até perto dos 2 anos isso já vai acontecer. A ordem da aquisição das plosivas, segundo Lamprecht, ocorre na seguinte ordem. Primeiro a criança adquire o P, o T e o K, e depois que ela começa a fazer os pares surdo e sonoro. O P com o B, o T com o D, o K. E conclui, então, depois que ela adquirir o G, então ela conclui toda a aquisição das plosivas. O próximo. Segundo, eu acho que nós vamos ter que dar uma interrupção fazendo pausa, porque a fala da criança. Então, exemplos comuns de troca quanto à sonorização, ou seja, ela vai de menos som para mais som, ela vai do surdo para o sonoro. Então, ela troca, por exemplo, o P com o B, em vez de falar pai, ela vai falar bai. Piscina por piscina. Pato, ela vai falar bato. Aí ela pode trocar também o T com o D. Tatu por dadu. Ela troca sorteio por sorteio. Sapatos por sabados. E o K com o G. Cama por gama. Carinho por garinho. Exemplos de troca quanto à dessonorização, ou seja, ela vai das sonoras para as surdas. Então ela troca o B, o B pelo P. Ao invés de ela falar batata, ela vai falar patata. O D pelo T. Ela fala verduras em vez de falar verduras. O G pelo K. Pêssegos, ela vai falar pêssegos. Em relação à aquisição das nasais, na verdade, a troca ela é mais incomum. Então, na verdade, ela é em menor incidência. Mas existem trocas onde a criança pode falar moeda por moeda, grêmio por gênio, bichinho por bichinho. No caso, ela fez eliminou, tinha por tia, barquinho por barquijo, gatinho por gatil. E existem mais estratégias de reparo também nas plosivas, onde pode haver os apagamentos. No caso de tapete, fica somente apete. No caso de pateta, ateta. Pode haver substituições, no caso de garfo, cafo. No caso de bola, pola. E pode haver anteriorizações, por exemplo, ao invés de ela falar casa, ela pode falar taza.
Ao invés dela falar gola, pode falar dola. Ao invés dela falar colher, ela pode falar pulé. Próximo. O professor na sala de aula, ele na verdade não está assim preparado para encontrar e sanar essas dificuldades com os alunos, em vista dele ser pedagogo, ele não ter, na verdade, uma disciplina que ele estudou fonética e fonologia, só que ele pode usar reparos no sentido de trabalhar com os alunos na parte, por exemplo, a gente pesquisou sobre ditados, que ele pode fazer exemplos de uma parte mais tradicional, falar para o aluno B de bola, P de bola, para o aluno não ir trocando tanto. Ou ensinar, o que eu acho meio difícil do aluno entender já meio pequeno, a parte do vibra, que quando vibra é sonoro, quando não vibra é surdo. E outra coisa também que a gente pode levar em consideração, que o professor não tem como saber resolver esse problema, é que, por exemplo, poderia ser incluída essa matéria de fonologia na grade do ensino da pedagogia, porque somente ele não tem como reparar esses problemas. Então, concluindo o nosso trabalho. As plosivas e nasais são os primeiros segmentos consonantais a surgirem na fala das crianças. A plosiva G e a nasal Nhan são os últimos segmentos a serem formados. Quantos aos reparos de plosivas e nasais podem ser consideradas uma classe de sons com menor número de substituições. E é importante, então, que o professor tenha um conhecimento em fonética e fonologia para entender e trabalhar com os alunos que ainda utilizam estratégias de reparo no processo de alfabetização.